as otimizações são ruins, você tem que escolher um ponto e desligar todas acima daquele ponto. Agora, como escolher este ponto? Tá? Então, nós testamos, o Everton avaliou 4 pontos. 5, 10, 20 e 30. É porque, assim, na realidade, as otimizações são ruins, elas são valoradas, tem um valor. 100. 100 é aquela que é muito ruim mesmo. Que vai, por exemplo, você pode pensar, vai de 0 a 100 o valor das otimizações. Tá? Então, nós testamos 5, 10, 20 e 30. Aqui, como calcula a melhoria, igual ao do outro. E aqui os resultados. Resultados para o SPEC. Esse gráfico, ele, para cada programa, tem uma barra para cada algoritmo. Começando aqui da esquerda para a direita. Resultado do Batch Elimination, Iterative Elimination, Combine Elimination e depois vem o IBE, Improved Batch Elimination, para o ponto 5, 10, 20 e 30. Se a gente reparar nesses resultados, nós vamos ver o seguinte, que o Improved Batch Elimination, ele tem um resultado similar ao Combine Elimination, com uma ordem de grandeza menor. Mas só que observe o seguinte, como nós temos que escolher um ponto C, na realidade, a complexidade do IBE é C vezes N. Porque nós temos N otimizações e depois nós temos que testar, avaliar vários pontos. C pontos. Então a complexidade dele é um pouquinho maior do que ordem de N, porém não é complexidade quadrada. É C de N. Tá? E é possível ter desempenho similar a Combine Elimination com uma ordem de grandeza menor. Aqui eu tenho resultados do Polyband e para alguns programas, Combine Elimination, o algoritmo do Everton, o Improved Batch Elimination, tem resultado superior ao Combine Elimination. E esses são os resultados do CBand. Se observar aqui no gráfico, por exemplo, aqui, ok, para esse aqui, essa barrinha aqui azul, ó, é do algoritmo do Everton, IBE. Essa daqui é do Combine Elimination. O algoritmo do Everton superou todos os algoritmos propostos pelos autores, com uma complexidade razoável. Aqui um gráfico só para mostrar, por exemplo, 2 aplicações. O Everton pegou ali para mostrar o tamanho dos conjuntos, tá, que foram gerados. Então a gente pode ver o seguinte: existem conjuntos com tamanho com 25, significa conjuntos que têm 25 otimizações, mas também tem conjuntos, por exemplo, que tiveram 62 otimizações. Isso para mostrar, ele pegou do SPEC, do Polyband e do CBand. Olha só, aquele programa lá, CRC32, um conjunto com apenas 2 otimizações, teve desempenho de quase 5% acima de O2. Porque lembra o seguinte, ele pega o conjunto e desliga várias otimizações. Então, com isso, vai reduzir o tamanho do conjunto. E um dado interessante desses resultados é o seguinte, que tem que ficar claro, a quantidade de otimizações não significa desempenho. Você pode ter um conjunto com várias otimizações e um conjunto com poucas otimizações e também ter um desempenho razoável. Aqui é o interessante ver quantidade de avaliações. Quantidade de avaliações o algoritmo gerou um novo, mudou o conjunto, ele precisa compilar o programa e executar o programa. Para o SPEC, o BE sempre é constante, né? Sempre é 65, porque é a quantidade de otimizações que tem no conjunto.
Aí o conjunto inicial tinha 65 otimizações. Os outros não. Os outros, apesar de ser o IE e o CE, apesar de ser ordem de N, chega uma hora que o algoritmo pode parar antes. Tá? Mas, ó, o IE, por exemplo, o SPEC, 500 avaliações, o CE, 200, o IBE, na média, 70 otimizações. E desempenho similar ao CE. Do Polybench, sempre o IE é o que tem mais avaliações, e do CBench. Também a média do IBE, independente da quantidade de pontos, do valor que a gente vai usar como padrão para desligar utilizações, sempre a média precisa 70 avaliações. Então, nós mostramos que a hipótese é válida. A hipótese era ter um algoritmo cuja complexidade fosse próxima a batch elimination, mas que o desempenho fosse próximo a combine elimination. É possível ter um algoritmo assim com uma complexidade baixa. Tá? Que foi o que eu acabei de falar. O nosso algoritmo, uma complexidade similar ao batch, mas os resultados similares a combine elimination. Obrigado. La cuestión está, la elección del juego de optimización está condicionada por los programas que utilizas para el entrenamiento. Sí. Entonces, eso probablemente produzca que en algunos programas se van mucho. El desempeño es bastante peor que la opción, el baseline, que es 0,2 o 2 o 3 segundos. Entonces, la cuestión es probablemente las optimizaciones dependen mucho de las estructuras propias del programa. Sí, con certeza. Entonces, a lo mejor tendría algún sentido intentar clasificar, hacer alguna clasificación global de la estructura del programa y asociarlo en un conjunto de optimizaciones y no el mismo para todos. ¿No? É mesmo para sim. Porque esses algoritmos aí, a entrada deles a gente fornece um conjunto, um determinado conjunto que vai ser o conjunto inicial e um programa. Só que praticamente o algoritmo ele não analisa as estruturas do programa. Esse é o problema desse algoritmo. Eu tenho um aluno trabalhando agora, um outro aluno de mestrado, que também tenta resolver o mesmo problema, só que de uma maneira diferente. Agora o que está fazendo é olhar as estruturas do algoritmo. Qual a estrutura que são usadas para desenvolver esse algoritmo? Então a ideia é o seguinte. Um outro trabalho que está sendo realizado. Você pega o código, monta o CFG dele, o gráfico de fluxo de controle, e a partir desse grafo, você, para descobrir quais otimizações deve ligar ou desligar, você faz uma análise desse gráfico, para levar em consideração o comportamento e a estrutura do programa. Porque, na verdade, esses algoritmos, eles olham o programa como uma caixa preta, sem olhar internamente como eles funcionam, quais estruturas estão sendo utilizadas no programa. ¿Alguna otra pregunta?